Bom dia, pessoal do 7º ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula a gente estudou o substantivo, vimos o que ele era, vimos qual função ele tinha na nossa língua e agora vamos ver quais são as flexões, como ele se flexiona, como isso acontece nele. Em primeiro lugar, o que seria essa flexão, tá? Uma das primeiras aulas, eu falei que a linguagem, ela tinha 3 pilares. Pilar da semântica, que é o significado, né? A semântica é o significado. Temos a morfologia, que é o quê? Que é a forma. E é exatamente isso que nós vamos tratar aqui. A morfologia é a forma. A parte da flexão, ela fala exatamente na morfologia. Flexão seria mais de mudança. E morfologia vem disso, de mudança. Como o substantivo pode se modificar. Quais são as mudanças que podem acontecer nessa classe de palavras? Vamos ver? Vocês devem estar pensando, professor, isso aí vai complicar, já achei fácil na outra, mas agora já complicou. Não, negativo, vai ser muito fácil. Muito fácil, pronto. É só confiar em mim, seguir aqui e prestar atenção. Vamos lá? Pronto, prestando atenção. O primeiro, ele se modifica em quê? Ele se modifica em gênero. Gênero. Professor, o que seria gênero? Gênero masculino e feminino, tá? Principal a gente tem isso. Mais pra frente a gente vai ver, adentrar melhor aqui. Mas agora eu quero que vocês compreendam isso. Gênero pode ser masculino e feminino, tá? Gênero se modifica desse jeito. Substantivo se modificando no gênero masculino e no gênero feminino, tá? Agora a gente também tem a flexão quanto ao número. E seria o que o número? Seria singular ou plural. Temos singular, que é só uma, e temos plural, que é mais de uma. Quando a gente tem mais de uma coisa, mais de um substantivo, mais de um elemento do substantivo. Se eu digo o aluno é singular. Se eu digo os alunos, é plural. O aluno é singular. Os alunos é plural, tá certo? Esse é o número. É assim que ele se flexiona em número. Também muito fácil, né, pessoal? Muito, muito fácil. Agora a gente tem o grau. O grau, pessoal. E aí, qual seria o grau? O grau é simples também. Temos o aumentativo e diminutivo. E o nome já está dizendo, aumentativo aumenta, diminutivo diminui. Se eu digo carrão, é o que? Aumentativo ou diminutivo? Aumentativo. Se eu digo carrinho, é o que? É aumentativo ou diminutivo? Diminutivo, tá? É bem óbvio, bem claro, tá? Depois a gente vai estudar mais adentro aqui e vamos ver tudo aquilo de analítico, aumentativo sintético. Mas primeiro eu quero que vocês peguem isso. Peguem que o substantivo ele pode ser modificado em gênero, número e grau. São 3 coisas, tá? 3 coisas. Gênero, número e grau. Gênero é o quê? Masculino e feminino. Homem ou mulher. Feminino ou masculino, tá? Número, se é um ou mais de um. Um é singular. Mais de um é plural, tá? E por último a gente tem o grau. Ele também se modifica no grau. E o grau pode ser o quê? Pode ser aumentativo ou diminutivo, tá? Tá bem até aqui? Então tá. Vamos deixar isso de lado um pouquinho, tá bem? Vamos deixar isso de lado um pouquinho e peguem aí o arquivo de texto que eu coloquei aí no sistema. Temos o texto O Cavalo e o Burro. Vamos ler, tá? Pausem aí o vídeo, vão lá, abram o arquivo e me escutem
e leiam em conjunto comigo. Vamos ler juntos, tá bem? Vamos lá. O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com a carga de 4 arrobas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: "Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um." O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. "Ingênuo! Quer então que eu arque com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo?" O burro gemeu. "Egoísta! Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas, mais a minha." O cavalo pilhariou de novo, e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os topeiros, maldizem da sorte, sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. "Bem feito!" exclamou o papagaio. "Quem o mandou ser mais burro que o pobre do burro e não compreender o verdadeiro motivo? Que o verdadeiro motivo era aliviá-lo da carga em excesso. Tome! Gema dobrado agora." E aí, pessoal? Qual é o gênero dessa história que a gente leu aqui agora? Vocês viram muito isso no começo do ano passado, lembram? Isso é uma fábula, tá, pessoal? É uma fábula, tá? Quem é que a gente tem aqui como protagonista? O protagonista da nossa fábula é o burro, tá? É o burro. E o antagonista seria o cavalo. Temos o protagonista e o antagonista. Quem seria o protagonista? O protagonista é o personagem central, é o personagem principal, em que a história gira ao redor dele, tá? Que ele move a história. E literalmente ele move a história movendo a carga, tá? Características de uma fábula, quais são? Animais ou objetos antropomorfizados, ou seja, animais ou objetos com características de pessoas, características de gente, tá? Então, temos isso aqui? Temos. E a outra seria o quê? Seria uma moral, tá? A gente tem essa outra coisa aqui? Temos. No final, quem é que diz a moral? É o papagaio. O papagaio fala que ele não diz com as palavras exatas, mas deixa entender o quê? Que mensagem ele deixa entender? Ele deixa entender a mensagem de que se o cavalo tivesse dividido, teria ficado mais fácil para ele. Ou seja, é melhor dividir quando podemos, tá? É melhor dividir quando podemos. Por quê? Porque ajudando o próximo, a gente ajuda a si mesmo lá na frente. É isso que essa história nos ensina. Vocês acham que foi certo o que o cavalo fez? Sem querer dividir com o outro? Tá? Muitas vezes a gente se vê nessa situação. A gente tá lá no bem bom e carregando menos peso, e a gente vê que alguém está se ferrando para a gente poder carregar menos peso. A gente pode estender a mão e ajudar essa pessoa, ou a gente pode ficar calado, tá? Podemos deixar isso para lá e fingir que não estamos vendo, tá? E nos darmos mal, assim como o cavalo se deu mal, né? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês.
A aula vai ficando por aqui e amanhã tem mais, tá bem, pessoal? Tchau!